Seleção em campo, algumas matérias que estão no ar hoje no nosso site UOL dão um pouco o diagnóstico que a gente percebeu a partir de ontem à noite, ainda mais essa madrugada aí. Eu acho que vai destacar pelo menos 3 coisas aqui. O jeito que o gol do Brasil saiu, uma cara de uma jogada muito parecida com o que acontecia na era Tite, né? Apesar da tentativa de jogar como Diniz. Neymar jogou os 2 jogos praticamente todos, só foi substituído ontem aos 48 do segundo tempo. Então, alô, Jorge Jesus, né? Neymar teve, afinal de contas, condição de atuar pela seleção brasileira. E a situação do Richarlison, que depois da partida revelou lá para os jornalistas, para a imprensa que estava na zona mista, uma situação muito curiosa, para dizer o mínimo, né? Enfim, até preocupante, sobre como está o aspecto psicológico dele. Ele disse que vai procurar ajuda psicológica, porque recentemente, nos últimos meses, ele se livrou, nas palavras dele, botou para ralar uma galera que estava só de olho no dinheiro dele. Então, mais do que o que o Brasil fez em campo, tem aspectos fora de campo aí que são muito relevantes nesse contexto atual da seleção brasileira, sobre como é que o Brasil conseguiu sair do buraco ontem, né, construiu uma jogada já no final do jogo, a partir de um escanteio, enfim, o gol salvador do Marquinhos, algo que a gente viu muito com o Tite. Essa situação do Neymar conseguindo atuar, enfim, e aí a função mudando, né, de acordo com a dinâmica do jogo. Por vezes ele se esforçou muito nessa saída de bola mais de trás, mas no final da partida, já com uma questão física diferente, ele já estava mais avançado, enfim. E o que vai ser essa camisa 9 aí com o Richarlison, pensando em outubro até, se ele vai conseguir se ajustar psicologicamente até lá, essa situação que ele revelou, fora de campo, esse problema aí envolvendo pessoas próximas a ele, que afeta o Richarlison dentro de campo. Então, são esses 3 meus destaques iniciais aí que a gente pode destrinchar e debater em relação à partida de ontem do Brasil. Contra a seleção. Diga, PV, diga. 30% dos gols da segunda era Tite, ou seja, de 2018 a 2022, foram de bola parada. 30%. Mas significa que 70% não foram. O número sempre pode dizer o que você quiser, né? Depende do ponto de vista. Esse aspecto do Richarlison me parece bem importante. Antes de a gente abordar isso, Igor, que acho que também é fundamental, essa questão do Neymar, né? Porque tinha muita dúvida a respeito da condição física dele. Teve esse indireta ali do Diniz depois na primeira coletiva do jogo da goleada. O que ele vai fazer aqui? Vai fazer isso aí, gol, recorde e tal, não sei o quê. E aí ontem também joga de novo e é fundamental, né? Porque além de fazer os 2 gols e a assistência no primeiro jogo, ontem bate o escanteio que dá origem ao gol. Neymar atuando 180 minutos. Como é que isso foi visto na seleção? Enfim, a forma física dele já mostrando que está recuperado. O departamento médico da seleção, desde que estourou essa guerra de narrativas aí em relação ao Jorge Jesus, já estava muito confiante na própria informação que eles estavam colhendo por si mesmo, né? No contato com o Neymar, na perspectiva de melhora, de evolução da questão da lesão dele, até porque a gente precisa sempre lembrar que o preparador físico do Neymar, o pessoal, né, que acompanha ele em todos os clubes, é o Ricardo Rosa, que também está na seleção brasileira. Então, é uma informação que vem em primeira mão, né? Independentemente do que falar o treinador do Neymar em questão, né, o Jorge Jesus, no caso, a seleção tem um informante, né? Tem alguém que conduz o trabalho físico do Neymar lá no Al Hilal, e assim como era no PSG, que o Ricardo acompanhava o Neymar, enfim, também estava em Paris e agora foi para a Arábia Saudita para trabalhar com ele. Então, tem uma relação de muita confiança entre o departamento médico da seleção e, enfim, de proximidade com o Neymar. Então, não é que houve uma surpresa com o Neymar ter atuado tanto, até porque já se tinha informação sobre o cenário real dele, independentemente do que Jorge Jesus falasse. E a gente vai lembrar também que o médico da seleção brasileira, o Dr. Rodrigo Lasmar, é o cara que opera o Neymar assim, sempre que preciso, né? Foi assim, a cirurgia mais recente, no tornozelo, foi conduzida pelo Lasmar, que já tinha colocado lá aquela plaquinha no quinto metatarso dele lá em 2018, 2019, se não me engano, não estou lembrando exatamente a data, o ano da operação, mas foi conduzido pelo Lasmar, assim como o Lasmar fez a cirurgia mais recente dele agora. Então, não é que houve uma surpresa com o Neymar conseguindo atuar, mas uma confirmação do cenário que a seleção já tinha de indício pelos aspectos que eu falei, do preparador físico da seleção trabalhar com o Neymar no clube, em todos os clubes, e essa relação de confiança aí entre os dois lados aí da discussão sobre as condições físicas do jogador. Da parte do Diniz, a gente viu uma aposta consistente no Neymar, no primeiro jogo, com a atuação muito melhor, obviamente, mas deixando o Neymar, por saber que ele pode desequilibrar a qualquer momento, deixando o Neymar, mesmo nesse jogo mais complicado com o Peru,
o máximo possível de tempo no campo, tanto que foi ele, como você mencionou, Azan, que bateu esse escanteio aí, salvador, na cabeça do Marquinhos e resolveu o problema para a gente. Outro detalhe interessante, só para fechar esse trecho, o Diniz ontem valorizou a questão do Neymar não ter ficado caído no campo, né? Toda vez que o Neymar caiu foi porque uma falta aconteceu, isso nas palavras do Diniz, um pouco sobre essa dinâmica aí de critérios da arbitragem, posicionamento do Neymar, porque quanto mais para trás ele fica, mais sujeito às pancadas no meio de campo ele também fica. Então, o Diniz comentou esse aspecto aí de o Neymar querendo o jogo, do Neymar não ficando, usando o estigma de Kaká, né, que principalmente os europeus colocaram sobre ele na Copa de 2018, Neymar jogando sério, jogando para valer, e se esforçando aí para colaborar com a seleção brasileira. Ele que deu coletiva e ontem parou na zona mista também, coisas que a gente não costumava ver muito nas últimas participações na seleção brasileira. E essa versão Neymar com o Diniz, o PVC? Ele já é o artilheiro do time com 2 gols e o líder de assistências com 2 passes, né? E o Igor tocou num ponto muito importante, que é essa questão da relação com os jogadores, que o grande legado da gestão do Tite na CBF, o Igor visita mais frequentemente o prédio da Barra da Tijuca, embora eu tenha frequentado bastante nos últimos 6 anos, o grande legado é a estrutura que ele deixou na CBF no primeiro andar. Porque você tinha uma quantidade de pessoas para analisar vídeos, para analisar jogos e para falar com jogadores e departamentos médicos de clubes, que faz toda a diferença. O trabalho que a CBF fez nos últimos 7 anos melhorou muito. Toda vez que alguém diz, e eu digo, que o Tite dava expediente em tempo integral, alguém lá do passado diz, mas o Filipão fazia, mas o Parreira ia. Era diferente. Não tinha essa estrutura de você passar o tempo analisando o futebol, vendo o futebol. Isto levou ao título mundial? Não. Mas criou-se uma estrutura que, numa outra circunstância, pode ser diferencial para levar ao título mundial. A nossa seleção do planeta hoje é a seleção francesa, e é que tem a maior estrutura. Desde o centro de formação de Clairefontaine, de descoberta de jogadores, de aprimoramento de jogadores, de aprimoramento de treinadores, de verificação do que está acontecendo no mundo. Então, o que o Diniz fez com o Neymar foi digno de aplausos, porque ele falou, dá para você jogar? Então beleza, então venha. Eu quero você aqui. E ele veio e treinou e jogou, não pode nem treinar. Não, vamos falar com o cara. Mas isso não pode ficar nos ombros do técnico da seleção. Isso tem que ser a estrutura que a CBF disponibilize. E que ainda está com falta de um diretor de seleções, algo que é muito claro e que, inclusive, atribui ao Diniz funções, como o PVC falou, que não são do treinador. Sobrecarrega, na minha visão, porque não é o dever do treinador, por exemplo, ficar de olho no extracampo do jogador. Claro, ele também tem que participar da decisão, mas essa informação tem que chegar filtrada já para ele, e aí ele toma a decisão que ele achar melhor em cima da informação que chegue para ele na mesa dele, antes, por exemplo, de fazer uma convocação, só para citar os exemplos lá atrás do Paquetá e do próprio Antony, que a gente vem acompanhando nas últimas semanas. Agora, um outro ponto que o Igor citou, que é muito importante, e deixa eu só registrar mais participações aqui da galera no chat. O Vasco Nunes está sempre com a gente, está falando, e a tragédia tática da seleção? O PVC vai fazer a prancheta já para mostrar como é que foi o Brasil taticamente. O Marco Antônio está com a gente, o Vitor, o Matheus Henrique, o Ivan, a Lois Bernardes, o Anderson. Deixe o seu like, se inscreva no canal aqui do All Sport, continue votando na enquete. Seu time voltando ao Brasileirão, dá alegria, tristeza ou saudades ou outro? Você pode comentar aqui no nosso chat. Igor, informação muito importante que você trouxe em respeito dessa zona mista do Richarlison. Essa declaração é impactante. Primeiro, pela sinceridade e segundo, pelo conteúdo, que não é comum a gente ver um jogador se abrir dessa forma para voltar e contextualizar. O Richarlison vai mal contra a Bolívia, não faz o gol, várias vezes perde chances incríveis, é substituído pelo Diniz. No banco de reservas, as câmeras flagram ele chorando no banco de reservas, sentindo o peso da situação. Ato contínuo, a gente até debateu ontem aqui no De Primeira. Será que o Richarlison é o 9 ideal ou não para a seleção brasileira? O Diniz, também imagino, para não perder o grupo, e o próprio jogador escala ele como titular.
e ele vai para o jogo, enfim, até chega a fazer, né, o seu ali, mas acaba, depois a gente vai debater a questão do gol anulado pela demora do VAR. E aí, na zona mista, o que ele fala, o Igor Siqueira? Eu estou vendo até a reportagem aqui, ó, o título é bem forte. Richarlison cita pessoas de olho em seu dinheiro e vai procurar psicólogo. Reportagem do nosso Júlio Gomes, que está lá também na cobertura em Lima, junto com o Lucas Musetti. Eu vou ler exatamente a declaração. Abre aspas para o Richarlison. Meu extracampo não está muito bem. Esses últimos 5 meses foram muito difíceis para mim. Já melhorou. As pessoas que estavam próximas de mim, só de olho no meu dinheiro, eu botei para ralar também. Ralar, ou seja, para sair de perto, né? Usando uma gíria para explicar a situação. Depois complementou. Em Belém estava tranquilo. O desabafo lá foi mais pelas coisas não estar acontecendo para mim. Estava praticamente tudo correto, mas na hora de fazer as coisas que eu queria, acabou não saindo certo. Isso reflete as coisas fora de campo. Então, como falei, é procurar ajuda psicológica, procurar psicólogo também na Inglaterra para poder me ajudar. O importante é estar bem focado para as coisas começarem a acontecer novamente. Como é que repercute isso na seleção, Igor? Essa é uma declaração, assim, fora da caixa total, né? Porque a gente não esperava um desabafo desse tom, com o jogador expondo essa situação depois de um jogo da seleção brasileira, enfim, em qualquer contexto, na verdade, né? Porque é uma questão muito particular do Richarlison e de situações que às vezes a gente esquece, né? Que o jogador também ele sustenta um ecossistema ali que podem trazer não só aqueles amigos positivos, mas também os amigos parasitas, né? Então, essa explicação do Richarlison sobre o porquê da cabeça dele não estar tão boa, realmente é muito relevante, e essa iniciativa dele de procurar ajuda psicológica para essa questão, enfim, a gente tem sempre que aplaudir quando um jogador, às vezes, mostra um pouco desse lado que parece escondido, né, também para ele se mostrar um pouco humano, para a gente entender, não só na questão da análise técnica, mas também na análise do ser humano em si, essa situação. E a gente pode debater, eu vi o Rodrigo Matos mais cedo dizendo que quando há uma situação dessa, né, ele estava falando no programa da manhã, a seleção, ao mesmo tempo, não pode ser, nas palavras dele, né, um local de recuperação de jogador. Se ele não está em condição psicológica, ele não deveria estar lá. Essa é uma discussão. Mas, para a gente entender, de fato, o que está acontecendo com o Richarlison, essa declaração dele é uma peça muito crucial, e a gente vai ficar de olho, acompanhando o que vai acontecer com o Richarlison nos próximos meses, até entender também como foram quem são esses amigos, né? Isso aí a apuração já está correndo, já estou revelando para vocês aqui. Para entender um pouco esse contexto que o Richarlison revelou. Agora, foi importante o Diniz, da perspectiva do jogador, né? Isso ele falou ontem, depois da partida. O Diniz ter apostado nele, nesse mais um jogo, né? Enfim, mantendo a titularidade. Por questões de centímetros, o gol não saiu, né? Ele ficou esperando lá quase 6, 7 minutos para até que o VAR desse um veredito sobre o gol de cabeça que ele tinha marcado no primeiro tempo, mas a jogada acabou sendo anulada. E isso, o Richarlison vai tendo que lidar com essas questões, né, da frustração que vem se desencadeando, as seguidas frustrações, né? A temporada muito ruim que ele fez na temporada passada, começando também não tão bem agora. Ele fez até 3 gols na Copa do Mundo, estava bem, mas aí a eliminação do Brasil do jeito que foi. Então, são os elementos aí que se somam a esse contexto pessoal particular dele, de botar, nas palavras dele, botar para ralar essa galera que estava interessada só no dinheiro do jogador. É uma situação que os jogadores estão, sim, sujeitos, e aí eles vão precisar realmente dessa resiliência aí para lidar e saber que tem gente querendo ser o sanguessuga da vida deles. E aí, enfim, como que eles vão conduzir isso, o Richarlison já indicou como pretende fazer isso, chamando o psicólogo e tentando fazer com que as coisas aconteçam dentro de campo. Eu não tenho certeza que ele não tem que estar na convocação, porque ele tem uma questão de que ele entende que possa fazer terapia, que possa ajudá-lo. Ele está no momento técnico ruim. Depois da Copa do Mundo, ele fez 2 gols só. Ele fez um gol contra o Liverpool na Premier League na temporada passada e fez um gol contra o Fulham na Copa da Liga nesta temporada. Então, está jogando mal. Se ele está jogando mal por causa de questões psicológicas, você pode ter alternativas para resolver. Deixar ele fora até ele começar a jogar bem. Ou você pode trazer e falar, vem cá que você faz parte do grupo. Ontem eu ouvi também uma observação, eu acho que o Richarlison é um jogador talentoso, menosprezado sempre que teve no Brasil. As pessoas acham que ele aprendeu a jogar futebol na Inglaterra, não é verdade. Ele foi muito útil no Fluminense, ele foi muito importante no Fluminense. Também não é verdade que o Richarlison só jogue de camisa 9, ele joga de 7, ele joga de 11.
não como ponta, mas ele joga fazendo a diagonal. Jogou com o Harry Kane assim no Tottenham também. Jogou bem, jogou mal. Agora, se ele entender, ele pode estar jogando bem e fazer tratamento psicológico e fazer terapia, entender que a terapia pode ajudar você em milhões de aspectos. Então, assim, não é... É diferente da questão do Paquetá, é diferente da questão do Antony, que tem questões sociais e que você afasta. O Richarlison tem um jogo que precisa melhorar e há diversas maneiras para você fazer o teu trabalho melhorar. Inclusive, o teu pode estar trabalhando muito bem e fazendo terapia. Uma coisa pode estar diretamente conectada à outra. Numa dessas, se ele voltar com a cabeça no lugar depois de fazer terapia ou procurar uma ajuda psicológica, isso possivelmente ou provavelmente deve até influenciar na leveza dele dentro de campo, na alegria, porque para um jogador, já é uma imagem que chamou a atenção, essa imagem do choro dele no banco de reservas, levando em consideração que era um jogo de eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bolívia, que estava resolvido. Claro que ele sentiu do ponto de vista individual, ele sabe que ele perdeu uma chance ali de, tá começando uma nova era, um treinador novo, eu perdi várias chances, não fiz meus gols, se sentiu frustrado e aí talvez tenha vindo todo um turbilhão de coisas que se unem às questões pessoais dele. Mas já é uma imagem que levanta um red flag, como alguns chamam, né? Uma bandeira vermelha. Bom, algo não está bem no emocional, no interior do Richarlison, mas esse jogador é ser humano, ele está sujeito a todo tipo de emoções e cada um lida de um jeito com isso, PVC. E ele fez um gol difícil ontem. Ele fez um gol muito difícil ontem. Era o gol da volta por cima, né? A gente vai debater daqui a pouco, mas era um gol que não era para ser invalidado. Eu não estou dizendo que não tinha impedimento milimétrico, mas assim, cara, a gente precisa olhar a regra do jogo como ela foi durante 150 anos. Se você não consegue verificar em 7 minutos... Então, Renato Marcílio vai estar com a gente aqui, o ex-árbitro, para nos ajudar a entender, comentarista, o que aconteceu nessa demora toda. Mas é realmente uma eternidade. Ele fez ainda mais quando a gente vê o padrão Premier League, né? Ele fez um gol muito difícil ontem. Não jogou. A seleção não fez um grande jogo. O Richarlison não jogou uma partida ruim, não. Uma partida razoável. É o que a gente está de olho agora nessa situação. O Igor Siqueira já adiantou que a gente também está em apuração para entender mais desdobramentos desse caso do Richarlison. Para a gente fechar a seleção, esse ponto que o Igor e você já citaram, PVC, sobre esse gol à la Tite com o Fernando Diniz, né, Igor? Pois é. Quando a jogada aconteceu, bateu aquele déjà vu rapidamente ali. Falei, já vi isso aqui acontecer em algumas situações, né? Não só com o próprio Marquinhos, mas também com o Thiago Silva, né? Eu lembro do gol do Brasil contra a Sérvia na Copa do Mundo 2018, foi uma jogada muito parecida, essa entrada no primeiro pau, e o zagueiro entra cabeceando. E aí eu listei ontem 5 gols do Marquinhos, né, na era Tite, na seleção brasileira, e 3 deles têm jogadas muito parecidas, aí, tanto entrando no primeiro pau quanto no segundo pau, no meio da área ali, de movimentos muito similares ao que aconteceram nessa partida contra o Peru, a seleção peruana, né, PVC? Mas assim, isso tem a ver com o fato, acho que eu mencionei num programa, acho que foi aqui no De Primeira, foi no outro programa da manhã, o All News Esporte, que o Diniz não ia pegar o trabalho do Tite e rasgar e jogar fora, porque a memória dos jogadores está muito viva ainda nesses movimentos, enfim, às vezes, por mais que ele tenha assim, treinado, inclusive ele disse que treinou bola parada durante a semana, enfim, claro, bola parada resolve jogo, resolve campeonato, e não foi diferente, mas é o tipo de situação que a gente vê nitidamente como ainda existe essa memória assim dos jogadores, enfim, a forma com a qual o time se posiciona na área para esse tipo de jogada, embora, e aí o PVC vai falar daqui a pouco na prancheta, né, os movimentos com a bola, a gente já tenha visto muito do Fernando Diniz na questão da aproximação, enfim, mas nessa bola parada aí, salvadora ontem, não teve como não pensar no Adenor Leonardo Bach e nos treinamentos que ele fazia com a seleção brasileira, toda essa comissão técnica. É que eu acho só que às vezes a gente acha que o técnico tem um joystick, cara, assim... Eu estava fazendo a conta aqui, 113 gols do Tite depois da Bélgica e até a Croácia. São 59% de posse de bola, 30% de bola parada, 11% de contra-ataque. O Fluminense faz gol de bola parada. Ok, a bola do Neymar vem no primeiro pau e o Marquinhos desvia e faz o gol. É um gol uma jogada que foi trabalhada na gestão do Tite, ok. Mas o Neymar e o Marquinhos jogaram juntos no Paris Saint-Germain. Então, não é só Tite. O
Fluminense faz gol de bola parada. Faz Nino gol de que o diga. escanteio. Hã? O Nino que o O diga. Nino que o diga. Então, é um gol da seleção brasileira. Porque às vezes parece essa coisa de você dizer o técnico é assim, então vai ser assado. E Não é não é matemática necessário. assim, né? Não é matemática pura, exatamente. Esse detalhe do PSG eu também lembrei na hora, pensei na hora, né? Gol do PSG, entrosamento do PSG, também ajudando a seleção brasileira. Neymar e Marquinhos fizeram essa combinação algumas vezes, e o Marquinhos tem essa qualidade, essa característica na bola aérea, e o Neymar cada vez mais também sendo esse 10 que serve, né? Tem como assistência uma das suas grandes características, não só na seleção, mas também no futebol de clubes. Igor Siqueira, muito obrigado pela participação. Sei que se o amigo tiver mais uma, fique à vontade. A gente vai ter agora na sequência Renato Marcília para destrinchar e explicar para a gente. Afinal, o VAR está atrapalhando ou está ajudando? Só um detalhe em relação a calendário do futebol brasileiro, amigos. Uma curiosidade aqui, né? Uma análise da tabela. O Campeonato Brasileiro volta hoje, né? E até dia 24 de setembro desse mês, né? Final da Copa do Brasil, segundo jogo. Tem jogo todo dia de times da elite do futebol brasileiro. Então, todos os dias. Jogo hoje, jogo amanhã, jogar todo dia vai ter um jogo, com os domingos, claro, reservados aí para a final da Copa do Brasil, ida e volta entre Flamengo e São Paulo. Então, o cardápio aí está muito bem servido aí, tem para todos os gostos e todas as torcidas aí nessa maratona de jogos aí do calendário do futebol brasileiro nesse mês de setembro. Tem uma maratoninha aí de 10, 11 dias aí, muito interessantes para a gente acompanhar partidas todos os dias, porque a tabela foi destrinchada aí, né, nesses dias que estão por vir a partir de hoje. Tem Flamengo e Atlético Paranaense, por exemplo. Aquele que estava com saudade, então vai ter uma overdose de jogos do seu time, claro, mas não só do seu time, de todos os outros para acompanhar nos próximos dias. Detalhe importante que o Igor traz para a gente dessa maratona que vem aí. Obrigado e bom dia, Igor. Valeu, amigos. Vou ficar aqui com minha pomadinha aqui para desobstruir. Valeu, PVC, valeu, Razão, pessoal que está acompanhando a gente no primeiro e continue ligado com a gente sempre no Wall Sport. E tem canais novos aí lançados no WhatsApp, né? Depois vocês vão lá aí para entrar nos canais dos times aí respectivos para você acompanhar as notícias aí da firma, né? Como diz o pessoal aí. Um abraço a todos. É verdade. Obrigado ao Igor Siqueira, bom dia para ele. São as comunidades agora do Wall Sport. Você vai estar mais próximo da gente conectado, seja acompanhando o seu clube nos grupos ou dos programas de forma geral aqui no All Sport. Prometi e vou entregar para vocês agora. O Vasco Nunes está falando, o VAR só é bom quando decide a nosso favor. Eu vou perguntar já direto para o Renato Marcília, ex-árbitro, comentarista que sabe do assunto e é especialista. Bom dia, Marcília, seja bem-vindo ao De Primeira. Obrigado por pacientemente nos aguardar e disponibilizar uma parte do seu tempo para nos ajudar a tentar entender. Primeiro, o VAR mais ajuda ou atrapalha, na sua opinião? E depois a gente entra no lance específico da seleção. Bom dia, PVC, bom dia, amigo do UOL. Agradeço o convite, estou feliz de estar aqui com vocês, tentar destrinchar essa questão. Bom, o VAR ele ajuda quem sabe operar bem o VAR, prejudica quem é incompetente, né? Vamos começar por aí. Mas, PVC, amigos, eu posso tocar um assunto que foi do Richarlison? Claro. Porque é o seguinte, eu sou professor de Gestão Estratégica de Esportes da Fundação Getúlio Vargas, daquele curso FGV FIFA CIES, né, de capacitação. É o MBA que eu fiz, o MBA, e fui convidado para ser professor. O Mauro Silva foi meu aluno, o Fernando Praz, o Kaká fez esse curso, Marcel do basquete, enfim. Então, nós lidamos com muitas informações a esse respeito. Infelizmente, o que acontece com o Richarlison não é exceção, por todos os dados que nós temos. É a regra, né? Não são todos, mas é uma regra geral, que envolve jogadores que saem de regiões, digamos assim, mais vulneráveis, periféricas, e ficam milionários de uma hora para outra pela sua competência. Então, o que o Igor falou, essa quantidade de parasitas no entorno do jogador, é a realidade da maioria deles. Infelizmente, é assim. Felizmente para o Richarlison, ele abriu os olhos, ele tomou conhecimento, e ter conhecimento do problema é o primeiro passo para resolver o problema.
É verdade, é o primeiro passo mesmo. E ele mostrou bastante emoção, assim, mas como o Igor também disse, algo que chamou muita Claro, atenção, né? infelizmente, que eu digo, é a maior parte dos jogadores que ficam ricos no futebol brasileiro vivem nessa situação, desse entorno. Claro, a gente sabe que eles são famílias numerosas e eles sustentam boa parte dessa família. Mas o problema são aqueles que não são nem família. Não é? Eu conheço jogadores, amigos meus, ex-jogadores, que ficaram ricos e que sustentaram, mas pagaram, obrigaram os irmãos a estudar. Não gostaria nem de citar o nome. E hoje, uma irmã é médica, o outro é formado em administração de empresa. Quer dizer, eles pensaram a família de uma maneira diferente. É porque tem uma ascensão social muito abrupta, né? Quando o jogador sai da condição dele de dia a dia normal, que é a realidade, para de um dia para o outro, você dobra, não é dobra, é, sei lá, multiplica em Isso nós 500%, dentro da 1000%. Fundação Getúlio Vargas, nós temos números sobre isso que são alarmantes. Eu vou só citar um fatozinho sobre isso aí. Teve um grande clube brasileiro que resolveu dar orientação financeira para os jogadores. Algo que já existe, por exemplo, nos colégios nos Estados Unidos. A NBA faz isso para os jogadores, né? Porque o jogador sai da universidade lá, sai da universidade, também são, às vezes, pessoas mais pobres, vão para a universidade, que jogam muito, e daqui a pouco o contrato mínimo da NBA é $1,5 milhão por ano. É o contrato mínimo, é o salário mínimo profissional. Então, olha a virada de chave que a pessoa tem na vida. Desculpe. Então, eles fazem essa orientação financeira também para os jogadores. Anualmente existe isso lá. E um grande clube brasileiro, passou a fazer isso. E tem jogador, para ver se sabe, você sabe, 17 anos, 16, 17, tá ganhando, não ganhava nada, está ganhando 70, 80, 60 mil por mês. Né? E aonde ele vive? Da onde ele sai? Aonde ele continua vivendo, o entorno dele. Então, passaram a fazer uma orientação financeira. Aquela questão básica, olha, pega esse salário agora, compra uma casa, não compra um carro, uma SUV, 0 quilômetro de 200 mil, só para concorrer com o carro do lado do jogador, ali no pátio do centro de treinamento, que acontece muito, essas disputas. Compra uma casa, né? Aplica esse dinheiro, faz uma poupança. Sabe o que aconteceu? O clube teve que abortar esse processo. Por que ele teve que abortar? Por pressão dos parasitas, do entorno. Né? Vamos falar claro, quanto mais autonomia o atleta tiver, com maior conhecimento ele tiver de aplicar corretamente o seu dinheiro, menos vai sobrar. Menos vai sobrar para os outros. Exatamente. Menos vai sobrar para o parasita. Exatamente. Perfeito. O PVC pegou isso aí desse pouco que eu ia dizer. Então, houve uma pressão e eles tiveram que abortar o processo. Quer dizer, é triste. Não significa que você não vai ajudar ninguém. Você não vai ser um mau elemento se você não estiver ajudando alguém. Você tem pensando em ajudar as pessoas a longo prazo. E para ajudar as pessoas a longo prazo, você precisa ajudar a si mesmo. Primeiro lugar. Senão, você precisa se ajudar para poder ajudar os outros. Muitos acham que é infinito. Fazendo esse paternalismo, essa distribuição irresponsável do dinheiro que ganha, é bom para ele. Não é bom para os outros. Porque a hora que ele ficar sem nada, esse entorno vai desaparecer dele. E a realidade que acontece com vários jogadores quando se aposentam e isso acontece de fato. Um outro levantamento de que que nós temos, de que 60% dos jogadores na década de 90 jogavam em Série A do Campeonato Brasileiro. Na década de 90 o salário é o quê? 60, 70, 80 mil? Inflaciona isso. Atualiza esse valor para hoje. 20 anos depois. É 300 mil hoje. 60% desses jogadores jogaram em Série A, não é que eles não estejam bem de vida. Eles estão passando necessidade. E eles ganhavam um salário que hoje corresponde a 300 mil reais por mês. Na época era 70, 80. É uma realidade que... Essa é a dura realidade do futebol brasileiro. É a fábrica de ilusões das pessoas acharem que
o pai, principalmente, bom, a gente sabe de pai lá também, que tira o filho do colégio para jogar futebol, o que é um absurdo. E fazem isso porque entende que o filho, lá na cabeça dele, é a única solução financeira da família. E é o acaba. futebol. E depois essa consequência chega, essa conta chega. E tem jogadores que são exceção nesse sentido. Vou citar um que eu lembro por conviver quando era setorista do Palmeiras. O Fernando Praz. Era um cara que já tinha a cabeça lá na frente, de pensar em fazer um planejamento financeiro. Eu acabei de falar, o Fernando Praz, ele é formado em administração. Ele foi meu aluno no curso da Fundação Getúlio Mas Vargas. é exceção, né, Marcília? Infelizmente é exceção. Posso dizer outra? Posso dizer o Juninho Pernambucano. Pô, sim, não, esse aí é intelectualmente privilegiadíssimo. Fora da curva. Sim, sim. Fora da curva. Era ele que eu dizia. Ele tem uma irmã que é médico, um irmão que é administrador, o outro que é professor de educação física, pagou todo mundo. Sim. Né? É outro seja, ponto que realmente... Pensou a família a médio e longo prazo. Sim. Não pensou em fazer só filantropia e paternalismo. Porque, às vezes, quem está ali na situação só consegue enxergar o presente ali no momento, não consegue ver o futuro. E tem vários exemplos de jogadores que hoje em dia realmente estão passando dificuldades. Isso é uma realidade triste, infelizmente.